Golpe do Pix envolvendo o Nubank e o Bradesco. Pessoal, banquinho roxo, 100% digital e banco tradicional. Meu cliente foi vítima de um golpe, perdeu mais de 15 mil reais e eu vou te explicar como que nós conseguimos para esse meu cliente a devolução do valor que ele perdeu. Como que essa fraude aconteceu? Ele recebeu uma ligação de um suposto funcionário do Nubank dizendo que ele estava sendo vítima de um golpe. Para ele consertar essa situação, para que ele não caísse efetivamente nesse golpe, ele precisaria transferir o valor de mais de 15 mil reais para cancelar tudo isso. Claro que teve toda uma história inventada por trás disso tudo para que ele fosse convencido, e infelizmente ele acreditou nessa versão e mandou esses valores para uma pessoa totalmente aleatória e desconhecida. Então, até aqui, perdeu os 15 mil reais. Esse valor ele caiu numa conta bancária registrada no Bradesco. Então, o golpista tinha uma conta no Bradesco e recebeu esses 15 mil reais. Assim que ele percebeu esse golpe, o que ele fez? Ele abriu uma contestação no Nubank, informando tudo que tinha acontecido com ele, etc. E pediu para que fosse devolvido o valor. O banco disse que foi uma falha dele, que não tinha como resolver e recuperar o valor, e também disse que na conta bancária que recebeu essa transação, esse Pix, ele abriu a solicitação e disse que o banco recebedor, no caso o Bradesco, não conseguiu resolver, não conseguiu recuperar os valores. E disse que então ia ficar dessa forma, ou seja, não tinha uma solução. Ele nos procurou, nós ingressamos com um pedido judicial, e um tempo depois nós conseguimos uma decisão condenando tanto o Nubank quanto o Bradesco a devolver esses valores. Mas qual foi o entendimento do juiz e por que ele conseguiu a recuperação dos valores? Vamos por etapas. Vamos falar primeiro do Nubank e depois a gente vai falar do Bradesco. Qual foi aqui a falha do Nubank nesse caso prático? Esses 15 mil que o meu cliente transferiu para um terceiro, para outra pessoa, quando a gente puxou toda a movimentação dele nos últimos 12 meses, um ano, ele nunca chegou a transferir nem perto desse valor. Transferir 15 mil reais em um único dia era uma movimentação totalmente atípica na conta corrente desse meu cliente. Então, qual foi a falha do banco Nubank aqui? Segundo o entendimento da justiça, o banco tinha que ter percebido a atipicidade, que era uma movimentação incomum, que possui, portanto, indícios de fraude, e ele deveria ter barrado aquela transação, e somente depois de confirmar com o meu cliente é que ele deveria ter autorizado a transferência. Então, a falha da Nubank foi essa, e com esse entendimento, foi condenado a restituir o valor para o meu cliente. E qual foi a falha do Bradesco? Pessoal, o Bradesco, ele permitiu que um golpista criasse uma conta bancária e mantivesse essa conta bancária funcionando. Para quê? Qual que era a finalidade dessa conta bancária mantida pelo Bradesco? Receber dinheiro oriundo de golpe. Essa é uma conta laranja. Os golpistas aplicam golpe, essa conta bancária recebe esse valor, depois esse valor é diluído. Ou seja, se não tivesse essa conta bancária, muito provavelmente o valor que foi transferido nessa fraude, ele estaria ali parado, não teria ido para um terceiro. Então aqui a justiça entende que há também uma falha do Bradesco que não adotou a cautela e os cuidados necessários na hora de permitir, né, que esse golpista, que essa pessoa criasse essa conta e utilizasse ela de forma ilícita. Então, com base nesses dois argumentos, pessoal, nós conseguimos, ainda que o banco tivesse dito que não tinha como resolver essa situação, através de um processo judicial, nós conseguimos a devolução desses valores com correção de juros, e também nós conseguimos uma indenização para esse nosso cliente. Meu nome é Paulo, eu sou advogado especialista em fraudes bancárias. Se você está passando por uma situação como essa, deixa aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço, que Deus abençoe.